pessoal, no programa de hoje vocês vão acompanhar a história da Haná Diniz, uma mamãe de 3 meninas muito linda, muito especiais e que vai contar essa história de chegada, de momentos de muito amor, de momentos de cumplicidade e de uma despedida com amor e respeito. Eu aguardo vocês. Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem. Ei, pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao podcast do Grupo Coach, esse podcast que a gente faz com tanto carinho, com tanto empenho, trazendo informação, trazendo histórias, trazendo amor, empatia e acolhimento a tantas e tantas famílias. Mais uma vez, eu venho aqui agradecer muito ao Grupo Zelo, uma empresa que está conectada com os nossos objetivos, uma empresa que acredita no trabalho de acolhimento, que acredita no trabalho do Grupo Coach, que acredita, na verdade, em tantos trabalhos que vêm sendo realizados em prol de famílias que passam por um momento delicado, que passam por situações que a gente gostaria aqui de nunca falar para você que isso não vai acontecer com você, mas que você tem acompanhado aqui no Grupo Coach. E você acompanha a vida, né? E a vida é feita de ciclos. E o Grupo Zelo está aí, presente nesse ciclo tão difícil, mas tão importante também, de você ter a conscientização de uma empresa que acredita que momentos especiais merecem acolhimentos especiais. O Grupo Zelo se uniu a nós para apoiar o projeto de acolhimento ao luto perinatal, compartilhando nossa missão de dar voz e luz a essas mamães. Criados para oferecer apoio completo ao luto, a empresa promove despedidas diferenciadas, marcado pelo carinho e respeito à jornada de cada pessoa. Ao apoiar nosso podcast e outras iniciativas, eles demonstram seu compromisso com esse propósito. Como nós, reconhecem a importância de abordar o luto perinatal e de valorizar mulheres como mães, para ressignificar sua perda e apoiar tantas famílias. A parceria com o Grupo Zelo, líder no segmento funerário, é fundamental nessa jornada. Desde 2017, o Zelo tem atuado com dedicação em todo o Brasil, proporcionando despedidas mais leves e humanas. Nosso trabalho no Coach está alinhado com a missão do Grupo Zelo, garantindo um tratamento empático e humanizado nos momentos mais difíceis. Cada aspecto, desde o atendimento até a estrutura do espaço, é pensado para proporcionar total acolhimento aos clientes e familiares. Para saber mais da empresa, basta segui-los nas redes sociais ou acessar o QR Code que estará disponível ao longo do programa. O QR Code do Grupo Zelo, assim como o QR Code do
Instagram do Grupo Colcha estará durante todo o nosso programa aqui. E eu peço para vocês, além de seguir, compartilhar essa história, curtir, comentar, fazer com que o engajamento e essa história, né, e a missão do Grupo Colcha chegue a tantas e tantas pessoas. Nós estamos aqui hoje também devido a uma demanda que vocês nos mandam, né, que chegaram até nós. O que vocês gostariam de ouvir? E é esse o nosso propósito com esse podcast. É acolher famílias e é principalmente deixar essas crianças serem homenageadas, deixar essas famílias falarem com tanto orgulho da história. A gente tem um propósito no Grupo Colcha também, que é justamente não deixar as histórias caírem no esquecimento. Ninguém esquece um filho. Você não vai esquecer sua história com a pessoa que você mais ama. Nossa proposta aqui também, nosso propósito como empresa, como parceiros, assim, é mostrar exatamente essas crianças, essas histórias, essas mães que sempre serão mães. E hoje a gente está com uma convidada muito especial que quando ela chegou, eu falei assim, eu te conheço. Ela falou assim, você fez parte da minha primeira filha. E é isso, a gente cria uma conexão, assim, isso foi há 6 anos atrás. E ela veio aqui hoje contar uma outra história que aconteceu na vida dela, uma história de muito amor, uma história de cumplicidade. É a Haná Diniz. Ela é mãe de 3 extraordinárias menininhas, a Serena, a Bia e a Maia. Minhas mestres, das quais tenho imenso prazer em aprender todos os dias com ela. Ai, Haná, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada pela sua presença. Vai ser lindo ouvir a sua história aí de homenagem às suas pequenas. Eu que agradeço, Paula. Eu recebi esse convite com muita alegria. Estou muito feliz. Acredito que estar aqui hoje, contar a história da Maia, é mais um sinalzinho dela me mostrando, mãe, continua falando sobre mim, continue falando sobre as minhas irmãs. Eu acho que é isso, sabe, Haná? A gente fala muito sobre isso, sabe? As pessoas, às vezes, elas se sufocam numa simples oportunidade de contar sobre a filha dela. É tão gostoso a gente falar sobre a nossa história, mesmo que essa história não seja uma história de conto de fadas, né? Eu acho que a gente idealiza, né, quando a gente tem um filho, tantos sonhos, objetivos, mas todos eles baseados na premissa do conto de fada, da vida perfeita, da história assim, que a gente acha que é real de todo mundo, né? E quando acontece, acha assim, é só comigo, por que comigo, né? E, na verdade, não, né? Cada um tem uma história. A gente fala que dentro das 4 paredes da casa, né, a gente não sabe o que está acontecendo. Muitas das pessoas descobrem, por exemplo, começaram a entender que existem perdas gestacionais depois do primeiro trimestre, que bebês, infelizmente, falecem, que doenças raras existem, muito do que essas mães, né, do que vocês, mulheres, né, vieram nos falar. A Maia partiu tem quanto tempo? Fez 1 ano, dia 26 agora de setembro. A Maia é gêmea da Bia. Gêmea da Bia. E foi uma gestação absolutamente tranquila? Você, no primeiro ultrassom, descobriu que eram gêmeas? Como que foi? Foi com 6 semanas. Já tinha visto as duas ali? Já. Eu até, assim, com a experiência da Serena, né? Na época a Serena tinha 5 anos. Eu falei assim, vamos lá fazer só essa ultrassom, que é só escutar o coraçãozinho, ver lá o saco gestacional, vou com a Serena. E aí levei Serena comigo. E aí, na hora, o médico que estava fazendo ultrassom falou assim, você tá vendo? Eu falei assim, tô vendo a bolotinha lá. Ele falou assim, então, tem 2 bolotinhas. Aí eu falei assim, o quê? E eu assustei, eu falei assim, não, meu marido tinha que estar aqui. Aí eu falei assim, Bruno, que é o meu marido, eu falei assim, Bruno, você tinha que estar aqui, como assim? Aí a Serena... 2, e colocou a mãozinha na cabeça e falou assim, vou ter 2 irmãs. Quer dizer, na verdade, a gente não sabia se era menina, menino, né? Mas eu vou ter 2 irmãos. Ela falou assim, 2. Que fofa. E aí, naquele momento, eu assustei muito. Fiquei muito assustada. O médico teve até um cuidado, falou assim, você tá aqui sozinha, só com ela? Eu falei assim, tô. Ele tá assim, não, então você não vai embora agora assim, não. Vamos ligar para alguém para vir buscar vocês. Porque a notícia veio me deixando assim desequilibrada. Né? Eu falei assim que eu demorei 5 anos para tomar a decisão de ter mais um filho. E aí, quando eu tomo essa decisão, já lembrando do que eu passei, principalmente pelo período de puerpério, ter a notícia de que eram 2 crianças me assustou bastante.
Sim, assusta todo mundo, eu acho, mesmo as pessoas mais preparadas, né? É. É um ciclo, assim, né? Essas expectativas, esses sonhos, né? É. Mas aí, depois do momento do susto, veio o momento do entendimento, né? Do entendimento. Eu falo que, assim, eu tive 3 dias de pânico. Eu tenho amigas que me acompanharam desde a primeira gestação. E aí eu lembro exatamente no 3º dia, quando eu mandei um áudio chorosa, falando assim, meu Deus, são 2. Eu sei que eu vou dar conta, mas eu sei também que com uma eu enlouqueci, né? Nesse primeiro ano, como que vai ser? E aí, nesse momento que eu falei isso, me veio a conversa que eu tive com meu marido antes de ter filhos, onde a gente conversava sobre quantos filhos que nós teríamos. E nessa conversa, a gente falava, 1 só é pouco. 2, mas 2 lá em casa, meu marido é filho de 2. Um sai e o outro também sai. E eu já era de uma família de 5. Eu falei assim, mas 5 já é muita gente numa casa. Então, 3. Vamos ter 3 filhos. Então, assim, nós já tínhamos decidido isso lá atrás e jogado para o universo, que nós seríamos pais de 3 filhos. E foram pais. E Somos. são pais de 3 filhas, né? 3 filhas lindas. E aí, no decorrer da gestação das meninas, vocês foram descobrir que eram as meninas com quantas semanas? 14. Lá naqueles ultrassons mais mesmo? Foi no primeiro morfológico. Entendi. Então, a gente já descobriu que eram 2 meninas. A gente já sabia que tinha uma menina, só que a outra estava escondidinha. Uhum. E aí, um médico, num ultrassom anterior, falou assim, olha, eu acho que é outra menina, mas eu não vou dar certeza. Uhum. E aí, no morfológico, quando a gente descobriu também a cardiopatia da Maia, que nós tivemos a confirmação de que eram 2 meninas. A translucência da Maia veio tranquila? Veio normal? Não. Então, desde a translucência, a Maia apresentava alguma alteração. Isso. E eu me neguei nesse momento. Quando a gente fez... Olha para você ver como que foi, assim, Deus encaixou tudo perfeitamente depois que eu consegui associar as coisas e entender o propósito de tudo isso. Aí, na verdade, eu ainda estou entendendo, né? Mas quando eu descobri minha gestação, eu estava passando mal, estava passando muito mal. Uhum. Então, eu e meu marido, nós temos um restaurante. No dia 24 de dezembro, a gente estava fazendo as entregas de Natal para os nossos clientes. Uhum. E aí, no meio dessas entregas, eu virei para ele e falei assim, olha, tem alguma coisa de muito errado comigo. Eu estou passando muito mal. E se eu não estou grávida, a gente tem que descobrir o que é. E ele falou assim, não, então quando a gente terminar essas entregas, a gente vai para o hospital. E aí, quando eu cheguei no hospital, fiz o exame e eu estava grávida. Né? Assim, a gente tomou a decisão de crescer. Foi bem no inicinho, então, foi. Né? Porque elas são de setembro, né? Só que aí, olha para você ver como é que foi. Eu não conseguia, eu tinha o histórico com a doutora Mônica, né? Uhum. Tive a minha primeira filha com a doutora Mônica, então eu falo que a doutora Mônica deixa a gente muito mal acostumada, né? Porque aí eu fui em busca eu já não morava em Belo Horizonte, já estava morando em Betim. Eu fui em busca de um médico que me acompanhasse nessa gestação. E não encontrava. Dentro do meu plano, não encontrava. Até procurei pela doutora Mônica com a agenda super cheia. Quando ela teria vaga, já estava muito já adiantado. E eu sabia desses prazos, né, de início de gestação. Então, eu fui para o pronto atendimento. Lá, ela falou assim, se você está grávida, procura agora o pré-natal. Não achava o pré-natal, não conseguia agendar nada. Tudo que eu conseguia agendar já estava muito tarde. Uhum. E aí, eu consegui. Eu falo que nada é coincidência. Na última lista dos médicos que atendiam o meu plano, tinha lá uma doutora Viviane. Uhum. Quando eu cliquei e vi a foto dela, eu falei assim, gente, essa mulher é minha cliente aqui do restaurante. Olha. E quando eu vi ela, a primeira vez que eu vi ela, eu falei assim, nossa, que mulher linda, o que ela é? O que será que essa mulher faz da vida? O que ela é, né? Uhum. Assim, que bacana. Deu uma coisa assim, né? E aí eu falei assim, gente, olha pra você ver, ela é obstetra. E aí eu procurei por ela, conversei com a secretária dela, falei assim, olha, ela só tem agenda para dia tal. Então, eu tô com meus prazos aqui, ela consegue adiantar? Então, ela me adiantou todos os exames que eu teria que fazer para levar para ela. E aí, um desses exames era a translucência. Uhum. Quando eu cheguei no dia da translucência,
Eu vi que ele demorava muito para fazer, que ele estava demorando muito para fazer o exame. Então, ele fez a medição umas 3 vezes. E aí, quando ele terminou, ele falou assim, olha, deu alteração em um dos bebês, e quando dá essa alteração, quer dizer que há uma possibilidade de uma síndrome. E até ele falou da trissomia 21, e então você vai levar essa informação para esse obstetra e talvez a gente possa fazer um rastreio sobre isso. E aí eu levei essa informação, cheguei lá, ainda estava no prazo de repetir de novo o exame. Aí ela falou assim, Haná, eu estou vendo que você está muito agoniada e tal, vamos repetir? Vamos fazer em outro lugar? E eu repeti aquele exame em outro lugar. E naquele dia, naquele exame, tinha dado tudo ok. É mesmo? Aí eu apaguei aquela história. Entendi. Apaguei aquele diagnóstico e falei assim, olha, tá tudo bem. E fui. Só que aí na mesma médica que tinha falado que estava tudo ok, já era um morfológico. Entendi. E aí ela falou assim, olha, tem alguma coisa aqui de errado, né? Tem uma alteração aqui no coração de uma das bebês. E aí eu peço que você faça um rastreio, um acompanhamento mais direcionado para isso. E aí foi que eu procurei, né, um especialista, né, em cardiopatia, e lá foi diagnosticado. E nesse momento, a partir desse momento, é que mudou toda a história, porque aí a gente já foi fazer um acompanhamento direcionado para uma gestação de alto risco e dentro de um hospital de referência de cardiopatia aqui em Belo Horizonte. Entendi. Então, a única síndrome que foi diagnosticada foi essa síndrome cardíaca que a Maia teria. Só a cardiopatia. Tá. E essa síndrome, eles sabiam o que era ou ela também, eles não identificaram? A cardiopatia era assim, pelo que eu entendi, geralmente a cardiopatia está correlacionada a alguma síndrome, né? Exato. E a minha obstetra que estava me acompanhando naquele momento, ela até me orientou. Falou assim, olha, Haná, existe um exame onde a gente vai tirar o líquido amniótico e a gente vai entender, ver se a gente consegue identificar a síndrome. E aí eu falei assim, não, se tem uma síndrome, se minha filha é cardiopata, tá tudo bem, ela veio, ela está aqui. E para mim isso já é uma informação que basta. Eu não quero fazer nada invasivo. E eu segui assim. Então, a gente sabia que a Maia tinha uma cardiopatia. Quando eu cheguei no médico que era especialista, né, que iria fazer a cirurgia, a equipe dele ia fazer a cirurgia, no dia que ele fez o ultrassom, ele sentou na mesa, estava eu, Bruno e Serena, ele sentou na mesa com a gente, ele desenhou o coração, e ele chamou a Serena. Falou assim, vem cá, Serena, que é o coração da sua irmãzinha. O que eu consigo ver é que tem um buraquinho aqui. Talvez as artérias estão trocadas. E ele falou de uma forma muito lúdica e com muito cuidado. E colocando a Serena para participar, o Sim, que era legal, porque ela ia entender isso depois, né? E talvez para ela fosse uma situação ainda mais difícil, né? De não ter sido, de ter aquela expectativa também das duas irmãs em casa logo após o nascimento. Isso. E aí ela participando, né? Isso que a gente fala, como é importante a gente achar pessoas empáticas, né? As pessoas não sabem como que pequenos detalhes podem transformar a história, né? Como pequenos gestos que esse médico teve de colocar a Serena ali para participar, pôde transformar a história que vocês estavam vivendo ali naquele momento, né? Exatamente. Eu falo que eu tive esses cuidados em todas as etapas, sabe? E eu tinha também uma consciência de que não esconder nada, absolutamente nada. Eu tinha que ter um cuidado de adequar uma fala para que fosse entendível para ela, mas nenhuma mentira. Então, isso assim, é uma coisa que a gente tem estabelecido dentro da nossa casa. Sim. Então, eu trouxe ela para toda a história. Né? Então, assim, mesmo que eu não encontrasse um médico que fosse empático, que conduzisse ela, eu e o Bruno estávamos ali para tomar esse cuidado e mostrar. Tem uma irmã aqui. Né? E aí ele mostrou o coraçãozinho e você optou, então, não saber qual que era a síndrome que ela tinha, porque realmente é um procedimento mais invasivo.
E existe um pequeno risco, né? É o cariótipo, né? que eles Isso falam. mesmo. E existe um pequeno risco, né? E são 2 meninas, né? Talvez eles tenham te falado isso. A gravidez gemelar já é uma gravidez um pouquinho mais delicada, né? E aí você optou, então, de não fazer esse exame mais invasivo, sabendo que ela tinha uma cardiopatia. Isso. E elas chegaram até quantas semanas de gestação? 36 semanas e um dia. Não, então elas foram muito bem. Foi. Elas arrasaram. Elas o tempo arrasaram. todo, o tempo E o desenvolvimento delas, da Maia, principalmente, era normal? Não, sempre havia alteração. E a Do- gente do- fazia do desenvolvimento. do desenvolvimento. Ela sempre era menorzinha que a Bia, no peso, no tamanho. E quando a gente começou a fazer todo o acompanhamento no Vila da Serra, então tudo eu fazia lá dentro, a gente começou a fazer aquele ultrassom com Doppler, né? Sim. E aí, nesse ultrassom, já começou a identificar que uma artéria cerebral dela dava alteração. Entendi. Aí, quando deu essa alteração, falou assim, olha, então agora, mais do que nunca, a gente vai acompanhar mais de perto. Então, aí, com poucas, não lembro exatamente com quantas semanas, mas a gente antecipou aquele acompanhamento que era toda semana. Então, toda semana eu ia fazer um ultrassom e ia acompanhando. E aí, essa artéria, ela tinha alteração, mas não evoluía. O que seria grave e poderia antecipar a chegada delas. Então, assim, a Maia... Ficou sob controle. Sob controle. A Maia ganhava peso, mas era sempre inferior. Ela sempre... Era como se colocasse as duas na semana gestacional. A Maia estava 3, 4 semanas atrás. Mas isso também, Haná, não é uma situação muito diferente, porque gemelar, normalmente, acontece isso. Não só pela síndrome, né, que ela tinha, mas um gemelar, às vezes, realmente é muito menorzinho do que o outro, né? São características, às vezes, de uma gestação gemelar também, não só causada pela síndrome, né? Que, às vezes, um realmente desenvolve mais do que o outro. Às vezes, o parto precisa ser antecipado justamente por esse menorzinho que não está se desenvolvendo tanto, né? Mas a gente tinha esse aspecto muito delicado em relação à cardiopatia dela e em relação a essa artéria que não houve desenvolvimento, uma piora intraútero. Isso, não houve. E aí vocês optaram em fazer a cesariana com 36 semanas? E um dia. Porque ela ali ela já tinha parado talvez de se desenvolver? Não. Olha, eu comecei a passar mal um dia. Na verdade, eu já tinha esse sintoma há algumas semanas. Só que eu falo que Deus coloca as pessoas certas para falar com a gente no momento certo e a gente tem que estar muito atenta. Com a doutora Mônica, como eu já tinha acompanhado ela na gestação da Serena, eu sempre acompanhei ela e não perco nenhum stories dela. Eu sigo o Coxa antes de tudo isso ter acontecido comigo. Então, uma das pacientes da doutora Mônica era a Thalita, grávida de gêmeas. E a Thalita, quando ela postou e marcou a doutora Mônica, em uma das falas dela no hospital era que ela tinha ido porque tinha identificado a colestase, que era uma coceira. E para mim, antes de saber que existia essa tal de colestase, essa coceira estava normal, porque eu estava muito inchada, então tudo bem estar coçando. Só que aí num domingo, eu estava indo na casa da minha mãe almoçando, a Thalita tinha falado isso naquela semana, da colestase. Aí ela acendeu uma luzinha na minha cabeça. Minha mãe foi e falou assim comigo, Haná, manda uma mensagem para a doutora Cassiana, que era a minha obstetra que estava me acompanhando, porque às vezes você acha que é uma bobeira, mas não pode ser. E aí eu mandei para a doutora Cassiana, bem na hora do almoço, ela falou assim, olha, eu acho melhor você ir para o pronto atendimento. E eu fui. Chegando lá, a minha pressão estava alta, não tive nenhum sintoma além da coceira. Então, minha pressão estava alta e lá foi diagnosticada a colestase. E desse dia, eu fiquei internada. E aí era o processo de ser transferida, porque existia ainda uma tensão e um medo. Porque já tinha sido definido que elas não poderiam nascer em outro lugar que não fosse no Vila da Serra. Por questão da cirurgia que ela provavelmente teria que fazer, que a Maia teria que passar. Isso mesmo. E assim, existia toda uma equipe envolvida naquilo, já sabiam da existência daquela situação, então eu tinha que ir para lá. E aí eu fui para o hospital da minha cidade,
Pedi transferência, não saía transferência, e eu morrendo de medo. Quando deu 2 horas da manhã, isso na hora do almoço, que eu entrei para dentro do hospital. 2 horas da manhã, eu falei assim, Bruno, vamos evadir. E evadimos do hospital e fomos para o Vila da Serra. E foi a melhor coisa que a gente fez, porque chegou lá, repetimos tudo. Olha, Haná, além da colestase, existe uma pré-eclâmpsia. Sim, o que é muito perigoso para todo mundo, para você e para as meninas. Para as meninas. E aí foi questão de escolher aquele exame que a gente faz, coleta o xixi, saiu o resultado. A minha médica falou assim, a gente vai marcar a chegada das meninas. Elas chegaram aqui até muito bem, Haná, são 36 dias, 36 semanas e 1 dia. Então, vamos marcar. E aí, no dia seguinte, o resultado saiu por volta de 11 horas da noite. No outro dia, 7 horas da manhã, eu já estava no bloco para receber as meninas. O que foi muito bom, né? Elas chegaram com uma idade gestacional muito boa. Muito boa. Né? Essa questão da pré-eclâmpsia, igual você falou também, e da colestase. Não tem a ver com a síndrome, não tem a ver com nada. Então, assim, era realmente algo da gestação mesmo. E que foi. E aí vocês foram preparadas, a pediatria já estava preparada, né? Os cirurgiões de cardio, eles ficam semi-avisados ali, Isso. né? É um bloco um pouco mais tenso, um pouquinho, porque principalmente que eram 2 gemelares. Isso acontece às vezes quando é só um bebê. Às vezes quando é um bebê cardiopata, e isso acontece, eu já fiz alguns registros de partos com bebês cardiopatas, por exemplo, que a mãe também opta em não saber a síndrome que tem. E a gente sabe que o T21 está muito associado à cardiopatia, né? Então, provavelmente, era essa a sua expectativa em relação a ela, né? De ser um T21, que é a síndrome de Down, né? Porque está muito relacionado. Eu acho que de todos os bebês que eu já fiz com um T21, acho que todos eles eram cardiopatas. Alguns cirúrgicos, outros não. Outros são, às vezes, é uma artéria invertida, que o próprio organismo... A natureza é muito única, né? Assim, e cada um responde de uma certa forma, né? E alguns cirúrgicos, mas fica uma sala de parto um pouco mais tensa, né? Porque todo mundo ali quer o bem de todo mundo, né? Todo mundo ali quer que todos aqueles bebês que nasçam com muita saúde, que vão para o colo da mamãe. Então, você já tinha essa expectativa de ser uma sala cirúrgica um pouco mais tempo por causa da questão cardiopata da mãe. E aí foi uma cesariana, né? Foi. E quem chegou primeiro, a Maia ou a Bia? A Bia. A Bia veio primeiro. A Bia estava viradinha. Meu sonho era ter um parto normal. Mesmo com todas as situações, se fosse possível, eu falava sempre isso com a doutora Cassiana. Ela falou assim, olha, Haná, a gente tem vários detalhes aí que a gente não pode descuidar. Eu falei assim, olha, não é uma exigência. E a principal exigência minha é que as minhas filhas nasçam bem. Sim. Né? E não importa a via de parto. Mas, nesse processo aí de ter um diagnóstico de cardiopatia, eu cheguei para o Dr. Zé Luiz, que fez esse acompanhamento, falei assim, doutor Zé Luiz, me explica aqui, seja bem claro, na nossa linguagem, né? Eu falava muito isso, falava assim, desenha, fala numa linguagem que eu consiga entender. Tudo bem, Maia tem uma cardiopatia. Ela nasce, ele falou assim, ela vai nascer, eu vou levar ela para você dar um cheirinho nela, mas eu já coloco ela na incubadora e já vou com ela para a UTI. E aí, Haná, vai ser assim, ela vai ganhar alguns dias para ela ficar forte e a gente vai, de fato, ver o coraçãozinho dela. E entender de fato, porque eu estou olhando aqui só dentro ela está dentro da sua barriga. Só quando ela nascer que a gente vai tomar a dimensão dessa cardiopatia. E aí a gente vai decidir se tem a necessidade de ser uma cirurgia imediata, se dá para ela ganhar um peso, né? Mas aí eu falei assim, me dá um tempo. Ele falou assim, olha, geralmente não é uma certeza, mas uns 30 dias de UTI. Então, isso foi desenhado na minha cabeça, sabe? Eu me preparei para isso. Falei assim, mas é aquela expectativa, né? Que a gente vai criando sonhos e expectativas, né? Exatamente. Eu falei assim, então eu entendi que eu vou passar o meu primeiro mês de gestação, provavelmente uma parte dele em casa com a Bia, a Maia no hospital, e eu vou me dividir nessa história aí com a Serena também. Eu vou me dividir nisso. E você não mora em Belo Horizonte? Não, moro em Betim. Aí, que é longe do Vila da Serra, né? 40 minutos se eu não pegasse trânsito.
E aí foi assim, estava desenhado isso na minha cabeça. E aí no dia do parto, quando as meninas nasceram, de fato, eles trouxeram a Bia já estava no meu colo, a Maia veio. A Bia nasceu bem? Nasceu Mesmo com 36 super bem, semanas? gordinha, inchadinha, né? Muito bem, foi comigo para o quarto. Ah, que linda. A Bia não precisou nem de ir para UTI. Não foi, já foi direto com a gente para o quarto. E aí, quando a médica veio me trazer a Maia, para eu ver ela eu lembro da cena dela colocando o dedo, apontando para a cabecinha da Maia. Que tinha alguma coisa ali. E na minha memória, esse momento era como se fosse um risco. Tem um risco aqui na cabecinha dela, um machucadinho, um risco. E eu guardei isso. Uhum. Fui para o quarto, isso era por volta de 9, 10 horas. Passei pela sala de recuperação, fui subir para o quarto. Não quis levantar naquele dia, né? Mas no outro dia já estava tudo programado que eu ia acordar, tomar o meu banho e ver a Maia, descer para pegar a Maia. E aí, ok. Eu lembro também de um momento, desse dia de noite, em que o pessoal da UTI chamava o Bruno e falava assim, Bruna, a gente tem que resolver algumas coisas de papel. E eu falei assim, tudo bem, é coisa burocrática, eu não estou impossibilitada de ir, então o Bruno vai resolver. E as meninas nasceram dia 26/7. Dia 27/7 é meu aniversário. E aí, no dia 27/7, o Bruno veio, me deu os parabéns. Ele tinha que ir para o restaurante para dar, né, continuidade ao nosso trabalho. Me deixou com a minha mãe, me deu os parabéns e falou assim, olhou bem nos meus olhos e falou assim, olha, a Maia tem uma coisa muito séria. Eu não te contei isso ontem, porque eles me pediram. E é isso. A gente vai ter que enfrentar uma coisa que a gente não esperava. E aí, eu lembro exatamente da sensação. Eu estava sentada e veio uma dor, um choro que tremia meu corpo todo. Eu nunca chorei daquela forma. Meu corpo chorava todo, sabe? Eu lembro dessa dor. E fui para ver a Maia. Ela estava toda entubada, sedada. Naquele momento eu não tive contato com nenhum médico, mas as pessoas que estavam ali, os técnicos, os enfermeiros, você que é a mãe da Maia, tudo. E aí minha filha estava linda ali, mesmo que assim, imobilizada, mas ela estava linda, estava perfeita. Eu não via nada de errado. Ela tinha uma formação toda perfeita, a olho nu. E aí vieram as conversas. Né? Naquele mesmo dia, eu recebi à noite um documento onde eu tinha que autorizar um procedimento com a Maia de uma membrana amniótica que ia colocar na cabecinha dela, porque na verdade, o que aconteceu? Ela nasceu praticamente sem com o cérebro exposto. Ela nasceu sem a calota craniana? Isso. Ela nasceu com a parte aberta? O cérebro dela estava bem, boa parte, não era tudo, mas boa parte daqui estava exposta. E que não foi visto no ultrassom? Não foi visto. E, além disso, boa parte do crânio não tinha formado. Entendi. Então, assim, nesse momento já era um diagnóstico de que a Maia sobreviver seria uma tarefa muito difícil, né? Sim. Eu até aprendi com vocês que a gente não usa esse termo de incompatibilidade com a vida, e não foi usado ele comigo. Mas foi muito claro isso. Só que eu, mãe, alimentei uma história de 2 filhas, puerpério com 2 filhas, uma de 6 anos também ali me demandando, e minha cabeça estava voltada para isso. Sim. Então, foram 57 dias de UTI. Nesses 57 dias, ela apresentou melhoras? Ela chegou a ser... você falou que ela deixou de ser sedada em algum momento. Foi. Aí entrou a conversa de cuidados paliativos. Sim. Ela fez o procedimento da membrana amniótica, que foi, inclusive, um estudo, né? Foi a minha filha... serviu a medicina, objeto de estudo, sabe? Assim. Porque colocaram uma membrana com a intenção de que aquela membrana fosse ali, enraizasse e criasse mais.
mais pele ali, né? Que tampasse a parte que não nasceu, É. que não formou, aliás, né? Isso. Só que aí depois desse procedimento, depois quando foi feita a troca de curativo, uma parte já tinha necrosado, mas outra parte tinha dado certo. Naquele momento, quando falou assim, deu certo, eu apaguei a parte de ter necrosado e eu me apeguei a deu certo. Sim. Então, eu fui de novo alimentada por uma esperança de que essa história seria revertida. Aí, fizemos esse procedimento, só que aí chegou um momento e falou assim, olha, vamos conversar? Vamos sentar? Você e Bruno, a gente precisa de conversar. Então, a gente juntou uma equipe do Vila da Serra para conversar com a gente, com cuidados paliativos. E eu falo, gente, que como foi perfeito, porque chegou nesse momento, eu tinha 2 pessoas ali que eram o responsável pelos cuidados paliativos e a coordenadora da UTI NEL, que eu tenha o semblante deles, pareciam que eram pessoas que foram tiradas de outra dimensão e colocadas naquela sala. Você lembra dos nomes? Dr. Gilberto e doutora Lucinha. Ah, que ótimo. E eles conduziram a conversa de uma forma muito linda. E falou assim, olha, o doutor Gilberto, inclusive, falava comigo assim, Haná, a Maia está aqui e ela vai deixar o legado dela. Ela vai deixar a história dela. E a gente vai contar essa história. O nosso papel aqui é para que essa passagem dela, que a gente não pode falar quanto tempo, que ela seja o mais confortável possível para ela e para vocês. Então, assim, eu tenho partes práticas que vão acontecer, que eu tenho que pedir permissão para que vocês, e eu quero que vocês estejam confortáveis para que a gente tome as decisões em conjunto. E não tem pressa. Só que aí, Bruno é uma pessoa muito prática, sabe? Ele já tinha entendido todo o contexto, ele já tinha pesquisado tudo a respeito, ele já tinha enchido de informação e sabia que era aquilo. Eu ainda estava um pouco reluzente, assim, é isso mesmo? Mas eu tinha entendido, de alguma forma entendido. Então, assim, a gente não demorou para tomar decisões. Mas eu lembro de uma frase que eu falei com o Dr. Gilberto, assim, eu só quero ver a minha filha livre. E aquele livre, naquele momento que eu disse, ele era relacionado a tirar o tubo, a ver a fisionomia dela livre, porque eu não tinha a Maia ainda como fisionomia livre. Ela estava cheia de tubo, ela estava com acesso, enfim. Só que aí depois eu entendi o quão livre eu queria deixar a minha filha. Sim. E todo o processo foi feito para isso. Então, tudo marcado, tudo sincronizado. Eu lembro que no dia que foi tirado, a Maia foi estubada. Esse é o termo mesmo, né? Sim, sim. E o hospital parou. A pediatria do Vila da Serra, eu senti que ela parou. Foi preparada aquele momento para que a minha filha fosse... E conversada, Haná, existe uma possibilidade da Maia ir nesse momento. E aí eu lembro que quando todo mundo juntou ali para fazer o procedimento, a doutora Lucinha falou assim, você quer pegar ela no colo? Vamos fazer o procedimento com ela no colo. E aí eu peguei minha filha e tirar aquele tubo foi como se tivesse tirado um papelzinho da Maia. Ela respirou lindamente, ela mostrou tanto de vida que tinha dentro dela. Ela deixou todo mundo assim, boca Ela se aberta. provou livre, né? Nossa, a Maia foi assim, maravilhosa. A doutora, eu lembro que um dia depois, eles trocaram o acesso dela de alimentação, que estava na boca, para o nariz. E aí, o doutor Gilberto falou assim, você quer amamentar? Eu falei assim, mas quero, posso? Ele falou assim, pode, ela é sua filha. Aí, no outro dia, eu peguei ela no colo e a Maia mamou. Ai, que lindo. Uma bebê que não teve contato nenhuma com nenhum processo de sucção ali, né? Depois de ter nascido, ela mamou. No outro dia, ela não mamou mais. Ela mostrou que estava tudo descoordenado aqui dentro, mas ela alimentou um desejo meu de amamentar ela. Sim. E nesse dia, quando eu amamentei ela, a doutora Lucinha estava passando pelo UTI e falou assim, eu não falo mais nada, eu não tenho mais o que dizer, a medicina não tem o que dizer. A Maia que manda aqui. Uhum. E ela ditou as regras do início ao fim.
Maravilhosa. Foi. A cardiopatia dela estava controlada e eles não operaram a Maia. A cardiopatia dela, ela estava controlada com remédio. Sim. Que era o... Não lembro o nome do remédio. Uhum. Mas uma das etapas desse processo de cuidados paliativos era tirar esse remédio. Uhum. Então, teve uma conversa também para que a gente tirasse o remédio. Foi feito de forma gradativa. Quando chegou, depois de 3 dias, quando a gente tomou a decisão, no 3º dia, eles ligaram para a gente e falaram assim, Haná, a gente vai desligar o remédio hoje e vocês podem vir. Vem para esse momento de tirar o remédio, chama os avós que quiserem vir. Vamos Porque também juntar. era outro momento complicado que ela passaria. Complicado. Que era outro momento que poderia decisivo, também que ela poderia partir ali. E nesse processo que você falou de 50 e poucos dias, como que ficou a questão da Bia e da Serena em relação a ela? Eu sei que você se dividia, né? A Bia estava em casa, num puerpério, numa amamentação, sabe? Numa questão ali difícil que a gente passa, que a mulher passa nessa questão do puerpério. Você estava longe do hospital. Você recebeu alta depois de quanto tempo? Uma semana? Um dia depois. Pois é. Então, você ficou nesse embate. E como que ficou a Serena? Mesmo sabendo de todas as questões que a Maia poderia ter, dos médicos que foram empáticos, de você e seu marido colocarem ela participar de tudo, como que ficou a Serena nessa questão que você percebia ela com a Maia? Ela chegou a conhecer? Conheceu. Ah, maravilhosa. Eu sempre trouxe a Serena em todas as conversas, inclusive na UTI, enquanto ela não tinha acesso. E eles falavam assim, eu até perguntei, errado eu trazer a Serena? Errado? Qual que é a forma correta de lidar com a Serena? E aí só confirmou o que a gente já tinha estabelecido, eu e Bruno, a verdade. A verdade dentro de uma linguagem que ela possa entender. Uhum. Então, assim, na verdade, antes de estubar ela, o primeiro procedimento foi tirar o remédio. Nesse dia de tirar o remédio, a gente foi, todos nós, eles deixaram todos nós entrarmos. E nesse dia o Bruno contou para a Serena que a Maia não ficaria. Então, falou assim, quando estava nós 5 lá, ele chegou, a Serena estava sentada num banquinho, ele falou assim, vem cá, filha. A gente está aqui hoje, porque lembra que a Maia tem um probleminha no coração? Então, além do probleminha do coração, tem um outro probleminha que veio na cabecinha dela e é um machucado muito grave. E os médicos não conseguem consertar esse machucadinho. Então, a Maia vai. Algum momento, a Maia vai. Então, hoje a gente vai desligar o remedinho do coração. Quando o Bruno falou isso, a Serena desceu do banco, deu um abraço bem apertado no Bruno e desceu uma lágrima. E ela não falou mais nada sobre isso. E aí, o tempo foi passando, a Serena muito participativa. Mãe, hoje você vai lá ver a mamá? Leva esse livro para você contar para ela. Então, ela assim, ela me reerguia, sabe? Uhum. Ela me mostrava assim, mãe, você não lê história pra gente todo dia? Então vai ler história pra Maia também. Então ela participou muito nesse processo. Até que teve dias que ela falava assim, não, mãe, hoje eu não quero ir, não. Hoje eu quero ficar aqui, hoje eu quero brincar, eu não quero ir, não. E aí, nesse processo de UTI, no início, eu contava com minha sogra, meu sogro me levando, minha mãe revezando com eles para levar. A Bia ficava com a minha mãe, ou Ora ficava com a minha sogra. Só que aí chegou um momento que eu estava tão agoniada, não sabia como que eu estava lidando com aquela situação. Eu falei assim, peraí, eu vou dar um treco. Aí eu cheguei um dia para minha mãe e falei assim, mãe, não está certo. Não está certo porque eu estou indo para a UTI e eu estou sendo uma visitante para minha filha, porque eu chego com hora marcada para ir para ir embora. Não está certo, ela é minha filha. Não está certo porque eu estou assim, envolvendo tantas pessoas que também têm outros compromissos. Ela falou assim, Haná, você pode ir e ficar o tempo que você quiser. Eu estou aqui com a Bia e você sabe, eu vou cuidar muito bem dela. E a Serena a gente vai cuidar e pode ir. E aí eu tomei a decisão, não podia, mas tomei a decisão de começar a ir para o hospital sozinha. Uhum. Então eu ficava a parte da manhã com as meninas, com Bia e Serena. Processo de arrumar para a escola, de ficar com elas ali, ter aquele momento com elas que eu fazia questão. Ia de tarde, deixava a Serena na escola e ia para o hospital. E aí ficava a tarde toda com ela e vivi aquele momento. Eu lembro que no primeiro dia que eu fui no hospital sozinha, quando eu saí da UTI,
que eu me dei conta, porque eu tive aquele momento de respirar sozinha, que eu não tinha a Bia lá embaixo, que poderia a qualquer momento me demandar amamentação, que eu tinha horário porque ia pegar trânsito para voltar e tal. Eu falei assim, hoje é eu que estou controlando esse carro aqui, hoje é eu que sei a hora de ir, de voltar, a Bia está bem, a Serena tem alguém para buscar, então eu vou me entregar aqui. E eu lembro que assim, eu estava saindo do Vila da Serra, estava um trânsito terrível, eu parei debaixo de um túnel e eu gritei. Gritei pela Maia, gritei por Deus, falei assim, o que está acontecendo? Me conta qual que é o propósito, por que disso? Eu quero entender, porque tem um propósito. Por que eu? Por que minha filha? E eu ruivava o nome da Maia. O nome da Maia nunca saiu tão forte de dentro de mim. E aí, a partir daquele momento, a doutora Lucinha, em uma conversa também, eu falei com ela assim, eu não aguento mais vir para cá esperar que a minha filha morra. Ela falou assim, então tá errado, vamos mudar essa história agora. É mais um dia que a Maia tá te dando, é mais um dia para vocês duas. Então vem com o coração aberto para mais um dia com ela. E aí, a partir daquele dia, tudo mudou. Eu ia preparada para mais um dia, muito grata por mais um dia com a minha filha. E aí eu comecei a escrever para ela. É mesmo? Todos os dias, antes de ir embora, quando eu colocava ela no bercinho dela, eu colava a etiqueta que eu recebia na entrada e eu escrevia sobre como foi aquele dia, o que eu sentia, todos os meus questionamentos. Falava o tanto que eu amava ela. E no dia que eu comecei a escrever, foi o dia que eu peguei a troca do curativo da Maia. Então, você olha, eu falo que é tantos detalhes nessa história que eu falo assim, gente, não pode ser só um acaso, não só por coincidência. Foi o cuidado de Deus e da Maia em todos os momentos comigo. Porque quando eu cheguei dentro da UTI, quando há algum procedimento dentro da UTI, não Eles fica pedem nenhum pra sair, né? E aí o caso da Maia ele já era de conhecimento de todo mundo, tanto que era sério e tão raro, eles deixaram eu entrar. Mas todas as mães já estavam do lado de fora. E quando eu cheguei lá dentro, a cirurgiã plástica estava indo começar a trocar o curativo. Uma pediatra que era a responsável daquele plantão, que era a doutora Viviane, maravilhosa também, estava com ela. Estava até fazendo uma chupetinha com o dedo para acalmar a Maia. E quando eu cheguei, eu falei assim, eu preciso de ver. Eu preciso ver. Ela falou assim, então vem para você ver. E aí foi quando eu, de fato, vi o machucado da minha filha. Vi a extensão na cabecinha dela. Vi a extensão, entendi. E nesse dia que eu tive coragem, porque eu não tinha coragem de conversar com a Maia para falar assim, filha, vai, ou filha, fica. Eu não tinha coragem. Eu achava que eu não tinha esse direito, que Deus que tinha que conduzir, a Maia que tinha que decidir. E, de fato, sim. Mas, naquele dia, eu conversei com a Maia e falei assim, filha, a mamãe viu. A mamãe agora entendeu o quão grave e sério é. É injusto eu pedir para você ficar. Então, eu estou preparada. Eu sou a mãe. Eu vou aguentar isso. Pode ir a hora que você quiser, filha, porque eu estou preparada. E aí, a partir desse momento, eu comecei a escrever todo dia, ia ter conversas, e todos os dias agradecer pela oportunidade de mais um dia. E todos os dias, na hora que eu despedia, eu falava assim, filha, que todas as mãos que te toquem sejam mãos respeitosas, amorosas e empáticas. E que esteja tudo bem. E olha, se alguma coisa acontecer, dá tempo da mamãe chegar. Porque era outro medo que me rondava. Se a Maia for, eu não vou estar? Como é que a minha filha vai partir e eu não vou estar? Como que é isso? Ela vai estar sozinha numa incubadora? Ok, ela está com uma equipe ali toda, mas eles são profissionais. Tem outras crianças ali que também demandam. Minha filha vai estar sozinha. E aí, mais uma vez, Deus me mostrou. A Maia vai para casa. E aí o hospital... Esse livro é o livro das histórias da Maia? É. Esse daqui é o que eu... Depois que ela
faleceu, que eu escrevo, e a ideia é de passar tudo isso daqui. Esse é os rascunhos de todos os dias em que eu escrevia em cada visita e colava. Que maravilhoso. Eu falo que assim, quando eu tive a ideia de escrever para a Maia, é que eu, diante de todo esse processo, além de viver todo esse turbilhão de acontecimentos, de emoções, de sentimentos que você não consegue parar para você nomear, com uma bebê em casa me demandando, uma filha de 5 anos me demandando, uma bebê na UTI, eu falei assim, eu vou enlouquecer. Sim. Eu não posso enlouquecer. Então, assim, eu tenho que nomear tudo isso. Sim. Eu tenho que dar clareza para tudo isso. E quando eu fiz terapia um tempo, ela falou assim, você tem facilidade com escrita. Então, por que não colocar para fora? E aí eu lembrei disso e comecei a escrever para minha filha. E te aliviou? Aliviou muito. Escrever para ela e para você, né? Para mim. Exatamente. E são coisas que eu escrevo que assim, eu não mascaro. Tem dias que eu falo assim, hoje está muito difícil, filha. Hoje a mamãe se perdeu. Hoje eu que tinha que ser seu porto seguro e eu estou perdida. Eu falava com ela, sabe? Porque era real, né? É real. Porque vem do coração. Eu me emociono muito com as histórias de vocês, porque a gente se vê nesse lugar, né? O lugar da dor do filho dói, né? O lugar do sentimento sei lá, do sofrimento, dói mais na gente, né? Como a gente mãe é isso, né? A gente quer tirar a dor e passar para a gente, né? E nessa visualização que você viu ali da extensão da gravidade, do problema da cabecinha, né, dela, foi a hora que você falou assim, não quero que minha filha sofra, né? Eu não quero isso, sabe? Eu não quero. Eu também não quero que ela vá, mas eu entendi que o sofrimento dela está sendo maior do que a alegria dela estar aqui, né? É isso que a gente fala. Não é uma questão de egoísmo, né? Cada mãe né? É igual você fala assim, a Maia sabe o tempo dela, Deus sabe o tempo da Maia, mas é uma questão nossa também da gente respeitar, né? Da gente entender que a medicina ali estava fazendo de tudo, mas que não era, que você não queria dor para ela, né? Que você não queria a dor para ela, né? E que lindo essa história de você escrever, de você colocar no papel e de você externalizar, porque é isso, né? É aquele grito que você teve aquela oportunidade de fazer aquele dia naquele túnel, mas é aquele grito engasgado, né? É um grito engasgado diário, né, Hannah? E que muitas vezes sai nas palavras escritas, né? Isso mesmo. Que sai de você, né? É o grito que engasga, que é o grito que você fica sem voz, assim. É o grito da dor também, né? O grito do sofrimento. E você estava passando por um puerpério, né? Com leite, com várias questões ali que, por si só, já seriam difíceis demais, né? Você estava com 2 bebês. Então, assim, é aquele sentimento da mãe também que você falou ali, né? Mas e a Bia? Né? Será que como é que está sendo a Bia? Então, é muito difícil. E aí o hospital, então, optou, né? Fizeram todos os procedimentos que ela respondeu muito bem, né? Na extubação, tanto do remédio, no desmame do remédio, na extubação da ventilação. E aí chegou num outro ponto que eles vieram conversar com você e te deram a opção de levar a Maia para casa? Aí o doutor Gilberto, junto com a doutora Lucinha e a doutora Mona, sentaram comigo e falaram assim, olha, Hannah, aqui a gente já fez de tudo. Nós já tiramos tudo que tinha que tirar, e inclusive o que era esperado não aconteceu. A Maia é muito forte. O que a gente pode fazer é subir com ela para o quarto. Mas eu também entendo você que está com uma bebê em casa. E aí, quando ela fica no quarto, ela precisa de um acompanhamento 24 horas. E aí, não sei se, acredito, pelo acompanhamento ali, não é muito comum os cuidados paliativos de um bebê. E eu vi um movimento muito grande para que isso acontecesse. E um cuidado muito grande de, assim, a Maia vai, a gente só não sabe quando e como. Então, eles desenharam todos os possíveis cenários. Olha, a Maia pode ir porque a cabecinha dela machuca em algum movimento que a gente espera, porque ela é uma bebê normal, e ela pode machucar a cabecinha e ter uma hemorragia. A Maia pode ir porque o coraçãozinho dela agora está sem a medicação, e ele ainda não parou de bater, porque a gente acredita que lá dentro do seu ventre ele se habituou com aquela condição.
Mas aqui fora está exigindo mais dela. Então, em algum momento, isso pode acontecer. Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Vocês estão preparados? E aí foi exatamente de novo aquilo. Então, se a Maia vai, o meu medo era que ela fosse e eu não estivesse com ela. Era seu maior medo. E aí eu, refletindo muito, sempre vinha na minha cabeça assim, gente, se eu tivesse um diagnóstico que eu iria, com quem que eu queria estar? É claro que eu queria estar na minha casa, com minha família, com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos. De novo, a Maia me presenteou com isso, porque eu consegui trazer ela para casa. Você levou ela para casa, mesmo com toda a debilidade, junto às irmãs. Junto ao pai, junto às avós, junto ao amor que ela sempre terá e sempre permanecerá, né? Isso mesmo. Ela viveu intensamente os dias que ela te proporcionou na UTI e fez uma despedida extremamente respeitosa no lar dela, né? Em casa. E foi lindo. Ela viveu quantos dias em casa? 5 dias em casa. No 5º dia, que foi um domingo. E olha para você ver como é que a Maia presenteou todo mundo que precisava ser presenteado. Porque aí chegou o sábado e o domingo. O sábado, minha mãe falou assim, vem aqui para casa. E todo mundo morando muito pertinho. Minha mãe, quando descobriu que eu estava grávida, gemelar, ela mudou para Betim. Falei assim, Haná, você precisa de ajuda. Como é que você vai fazer? 3 meninas. Então, minha mãe, prontamente, independente da situação, ela já tinha mudado para Betim e morou num bairro muito próximo. Uhum. Minha sogra também morando muito próximo da gente. Então, a gente ali, todo mundo perto, chegou o sábado, a minha mãe falou assim, vem aqui para casa. E aí, na minha cabeça, assim, gente, será que eu posso levar a Maia lá para minha mãe? É só tomar muito cuidado e com muito cuidado com ela no carro. Ela não veio do hospital até aqui em casa, então vamos para casa da avó. E aí eu fui com a minha mãe. Foi o dia que a Maia mais dormiu de tarde. Ela teve uma soneca gostosa de tarde. E aproveitamos esse dia. De noite voltamos para casa. E aí domingo, a outra avó, a Maia tem que vir aqui em casa também. E aí fomos para casa dos meus sogros. Almoçamos, quando deu 2 horas da tarde. A madrugada desse dia já estava sendo um pouquinho mais difícil. A Maia já teve febre, não dormiu tão bem. E aí a gente fomos almoçar. Só que aí chegou o momento, já era a hora da dieta da Maia na sonda. Eu percebi que a Maia não estava legal. Eu falei assim, Bruno, esse choro dela não está legal. E aí eu mandei uma mensagem para o médico dos cuidados paliativos do plano. Só que aí eu falei assim, poxa, hoje é sábado. Então, nesse telefone aqui, ele não vai responder. Era domingo? Era domingo. Esse número ele não vai responder. Ele me deu o telefone particular para quando fosse sábado ou domingo eu mandasse. Só que eu não estava com esse número. Eu falei assim, Bruno, vai para casa, pega o telefone dele lá e volta. Porque a minha dúvida era, será que eu já tinha aplicado morfina? Porque quando ela foi para os cuidados paliativos, eu virei uma técnica em enfermagem, né? Sim. Eu tive um treinamento lá dentro do hospital de como que eu ia diluir remédio, qual o momento que eu ia dar, etc. e tal. E aí a gente optou em dar uma morfina para ela. E eu falei assim, mas não tá legal, porque ela não ficou tranquila. Ela estava com um choro tranquilo, assim, mas que não cessava. Aí o Bruno foi. Minha mãe chegou na casa do meu sogro com os meus sobrinhos. E aí eu falei assim, mãe, me leva para casa. A Maia não tá legal. Não tá legal. Me leva para casa. E nesse meio da história, o Bruno liga. Ronaldo, doutor, não lembro o nome dele, já respondeu. Pode aplicar outra morfina. E ele vai te ligar aí. Quando ele me ligou, eu falei assim, doutor, o choro dela não para, não tá um choro legal. E eu tô percebendo que o olhar dela não tá mais assim, tão nítido. Aí ele falou assim, Hannah, lembra do que a gente já conversou? Pode ser que ela esteja indo. E aí, quando ele falou isso comigo, eu já estava quase chegando na porta da minha casa. Eu entrei com ela, ele falou assim, olha, vocês vão ter mais uma dose de morfina, porque era o que a gente já tinha estabelecido, de que se ela fosse, que eu não queria que a minha filha sofresse, não sentisse dor, que ela fosse o mais tranquilo possível, né?
que eu não queria nenhum tipo de reanimação, não queria levar ela para o hospital, porque até o hospital que recebesse ela, entendesse da situação, poderia ter algum tipo de procedimento invasivo, e não era o que a gente queria. E aí, aplicamos, deu o tempo do remédio dar o efeito, o médico ligou de novo, e aí, como é que tá? E aí a gente... Entendeu, começou a entender. Ela estava indo. E aí teve um momento, quando eu percebi que ela estava indo, eu comecei a chorar desesperadamente. Aí o Bruno pegou ela do meu colo e falou assim, pode parar. Peraí, nossa filha não merece isso, não. Vai acalmar, vai se centrar. E aí, nessa hora, ele pegou ela. Depois ele virou e falou assim, sogra, você quer pegar? Pegou, minha mãe pegou ela, despediu dela. E aí eu voltei para pegar ela do colo. E aí eu lembrei que eu tinha feito uma playlist durante a gestação para ela e para a Bia. Só que quando eu me dei conta de todas as letras daquela música, ela era a música da Maia e era músicas da partida dela. Então eu comecei a cantar para ela, escutando a playlist. E antes dela partir, tocou I Am Blessed. E eu virei para ela e falei assim, filha, é com essa música que eu quero que você entre no céu. E logo em seguida veio a música Dentro de um Abraço, do Jota Quest. E foi nessa música que ela partiu. E foi. Foi. Serena, como o nome da sua filha. Foi Serena, partiu nos seus braços? Nos meus braços. Nos seus braços, com o amor da família, com respeito, com carinho, com uma vibração de era a sua hora, né? E partiu. Partiu. E nesse momento, Bruno, o médico falou assim, e a Serena, onde que ela tá? Aí, Bruno tá sentado na casa da minha mãe, mas é muito perto. Ele falou assim, então vai até ela, dê a notícia e dê a opção para ela estar aí com vocês. E a Serena não quis vir. Não, mãe, quero ficar. Pai, quero ficar. Não quis vir. Eu dei o último banho na Maia. Eu lembro que nessa hora que ele estava conversando com o médico, estava no Viva Voz, eu falei assim, eu quero tirar esse acesso dela. Quero... A sonda. A sonda, Eu quero tirar a sonda, eu posso? Aí ele falou assim, pode. Tirei a sonda dela e deixei ela livre. E... Linda. Eu falo que, assim, de novo, como que Deus me preparou e já estava tudo desenhado desde sempre. Porque aí, olha, para você ver, a Cecília, da doutora Mônica, me ensinou. Lá atrás, antes mesmo de tudo isso ter acontecido, eu tirei fotos da minha filha, eu passei batom nos pezinhos dela e fiz a marquinha dos pezinhos dela, eu fiz uma caixa para ela de lembrança, eu dancei com ela e eu filmei eu dançando com ela, eu cortei um pedacinho do cabelo dela. Então, eu de fato vivi aquele momento. Outro dia mesmo eu escrevi, né, para a Maia no meu Instagram, e eu falei assim, gente, eu tive um encontro marcado e avisado com a morte. E eu fui privilegiada por isso, sabe? Nada apaga a dor. Nada. Depois de tudo isso, eu sinto que eu tenho um nó na garganta. Tem dia que esse nó nunca vai embora, ele vai me acompanhar. Essa é a nova Haná. Esse nó, ele tem dia que ele está mais apertado, tem dia que ele está frouxo, mas ele está aqui. Porque é a dor de viver a falta da minha filha aqui fisicamente. Mas existe também um amor imenso que eu falei assim, eu me despi de toda qualquer crença. Eu vivi, de fato, um amor na sua essência, sabe? Porque ali não tinha rótulo, ali eu só tinha que me entregar.
Me entregar a minha filha, entregar o pouco tempo que ela tinha. E que bom que eu tive consciência de que ela tinha pouco tempo. Então, tudo que eu pude fazer, eu fiz. Todos os dias eu falava, filha, obrigada, eu amo você, você é um pedacinho meu, eu sou um pedacinho seu. Então, a gente está junta para sempre. E estarão. E estarão. Exato. É exatamente isso, sabe, Haná? Assim, é a gente ter essa consciência. Vocês estarão juntas para sempre. Né? Ela tem uma irmã gêmea linda que vai seguir essa história aqui com vocês, na certeza que ela tem uma irmãzinha, né? Vocês têm fotos desse momento, vocês têm essa recordação linda dessa vivência, né? Desse amor, que não é fácil. Não. É o que a Dani Bittar muito fala, sabe, Haná? Assim, não é que você não vai voltar a sorrir, não é que você não vai voltar a viver. A gente aprende a viver com, mas a dor está ali, né? A dor está ali, esse nó, igual você falou, ele vai estar, ele vai permanecer. Não tem como a gente falar assim, o tempo cura. Às vezes o tempo machuca, né? Às vezes a gente tem relatos de mãe aqui que fala assim, essa frase, o tempo cura, para mim não funciona, porque o tempo só me dá mais saudade, né? Uhum. Porque a gente idealiza, né? A gente sonha, né? E hoje ela estaria fazendo o quê? E hoje ela estaria fazendo o quê? Né? E hoje meu filho estaria fazendo o quê? Então não é o tempo, é o amor. Eu acho que o que cura realmente não é nenhuma cura, é uma sobrevivência, é o amor mesmo, esse amor, na certeza desse amor que vocês viveram juntas, né? Isso. Nesse tempo que ela te permitiu lindamente viver, com todos os diagnósticos assim muito contrários a isso, né? Com todos os médicos ainda, foi o que você me falou aqui, eles não sabem o que ela tem, né? Ela ainda está sendo objeto de estudo. Qual que é a síndrome dela? Não tem nenhum nome para o que ela tem, né? Porque realmente é algo muito raro que a Maia viveu, algo que a medicina não soube te falar, algo que você pôde viver só. Eu acho que é isso. A Maia te proporcionou essa vivência, né? Intensamente, né? Esses momentos de amor, né? Isso. Eu acho que é isso, assim, essa chegada da Maia, assim, e uma partida também de forma muito respeitosa. Foi. Que lindo. Que lindo esse momento, sabe? Que lindo, que respeito, que amor. E como que a Serena ficou? A Serena, ela ficou bem, sabe? Ela deu conta ela dá conta do recado, muito bem. Eu tive a preocupação muito com ela e um olhar muito atento a tudo, a todo o processo dela, né? Inclusive, teve um período que eu e o Bruno optamos em colocar ela em terapia. Porque na minha cabeça, assim, será que tem alguma coisa que não está sendo verbalizada? E a gente colocou e a resposta foi assim, gente, essa filha de vocês, ela é uma ela tem um vocabulário muito perfeito e ela sabe muito bem nomear tudo que ela passa. Os sentimentos dela são bem nomeados e eu acho que todo o processo que ela viveu deixou essa calmaria nela. Né? E assim, Paula, eu lembro no dia do velório, a Serena participando, claro, ela brincava com o primo dela de 5 anos, Bernardo, o tempo todo, mas ela ia o tempo todo lá comigo, dava um beijinho em mim, dava um beijinho na mão e encostava na Maia. E aí, no final, na hora do enterro, algumas pessoas queriam que a Serena não estivesse lá. Leva a Serena. Não. Serena vai participar de tudo. E ela muito curiosa, olhando e tal, e conversando muito com o Bernardo. E o Bernardo virou para ela e falou assim, Serena, você não está triste? É sua irmã que morreu. Ele falou assim, não, B, eu estou feliz. Ela vai morar com o Papai do Céu. Então, assim, a Serena, ela vem me dando respostas de que, assim... inclusive, a terapeuta, ela falou assim, quem tem que olhar... Se alguém está precisando de ser olhada aqui, é essa mãe. Uhum. Porque a Serena está indo muito bem. E ela sempre tem me mostrado isso. Lá em casa, eu sempre falo da Maia e sempre falo da Maia no presente. Eu li muito A Morte Não É Nada, de Santo Agostinho, né? E é exatamente o que eu acredito, que a morte não é nada. Ela só passou para um outro lado, para uma outra dimensão. Mas a Maia continua viva e intensa dentro de mim, dentro da minha casa, dentro da minha família. E então, lá em casa, a gente fala da Maia na hora do almoço. Bibi, você está demorando demais para comer.
eu tenho certeza que a Maia está comendo direitinho lá no céu. Ô, mamá, essas meninas aqui hoje não estão querendo dormir, não. Joga um pozinho aí de soninho para essas meninas dormirem. E isso também está presente no vocabulário da Serena. A Serena fala, ela inclui a Maia nas brincadeiras, ela fala da Maia com os colegas da escola, ela deu a notícia para os amigos, não foi a professora que deu. Num dia depois, já tinha voltado às aulas, eu cheguei para conversar com a professora, ela falou assim, Hannah, fica tranquila. Ela mesma chegou e ela mesma deu a notícia. E assim, de uma forma muito tranquila e conduziu muito bem, sem muito questionamento. Minha irmã faleceu, mas a Bia está aqui e ela está seguindo. No dia que que a Maia, depois do velório, eu deitei no sofá, todo mundo foi deitar, o Bruno falou assim, vamos deitar. Eu falei assim, vou ficar aqui. Aí ela chegou e falou assim, mãe, por que você vai dormir aí no sofá? Eu falei assim, não, filha, a mamãe só vai ficar um pouquinho. Aí eu peguei o travesseirinho da Maia, que era o travesseiro que acompanhou ela na UTI, veio para casa e ele estava abraçado com ele. Ele falou assim, mãe, você tem eu e a Bia também para abraçar. Ai, que linda. Então, assim, ela está dando conta do recado muito bem, ela entendeu que isso faz parte da história dela e não tem por que a gente mudar, né? Falar de outra forma, conduzir de outra forma. Eu prezo muito pela verdade, pela sinceridade na construção de relacionamento das minhas filhas. E isso foi a pauta, né? Hannah, o que você continua escrevendo? Continuo. Dentro do possível, né? Dentro do possível eu escrevo para ela. E o que você pretende fazer com essas memórias? Isso aí daria um livro lindo. Então, uma prima minha me disse isso, que daria um livro lindo. Que poderia ajudar tantas outras pessoas, né? Dentro da UTI, você chegou a conversar com outras mães que passavam por situações, você fala assim, gente, eu nem sabia que isso existia, assim. Você chegou a ver perdas? Você chegou a ver? Você chegou a conversar com outras mães? Eu não conversei muito com mães. Eu acho que dentro da UTI, cada um está tão focado ali dentro da história história do seu filho que você meio que se fecha, né? Fecha. Mas você vê coisas que não são... É isso que a gente fala, né? As mães de UTI. Você vê coisas que não estão dentro dos seus sonhos, né? Exatamente. É aquela perspectiva, né? Que a gente começou lá atrás, falando assim, da idealização da vida, né? Você vivenciou o que você também não poderia imaginar que aconteceria com tantas mães. Exatamente. Né? E assim, durante o período que a Maia esteve lá, tiveram duas perdas, duas partidas, né? Inclusive, uma delas eu escrevo aqui para a Maia. Foi um dia que ela estava muito agitada, muito chorosa. E aí a Rose, que era uma das técnicas que cuidava da Maia, falou assim, Hannah, que eu comentei assim, nossa, a Maia hoje está tão chorosa, ela não ficou calma em nenhum momento. Ela falou assim, quando alguém parte, todo mundo sente. Esses bebês aqui estão sentindo. Então, deve ser isso. E no outro dia, a Maia era outra bebê. Olha, estava mais tranquila. Intenso, né? Que amor intenso, que conexão intensa. Eu falo que, assim, eu não estou vivendo nada disso em vão. Queria mudar? Queria. Se eu tivesse a oportunidade de sentar com Deus e falar assim, Deus, eu posso mudar essa história? Claro que eu mudaria. Mas se ele falasse assim, não, aqui você não mexe. Então, eu ia pedir para eu viver 500 vezes, 1000 vezes tudo isso. Porque essa é a minha história, essa é a história da minha família, essa é a minha filha. E eu não quero me calar por nada nesse mundo diante delas. Não quero. Eu quero contar essa história. Quero contar histórias de Serena, quero contar histórias de Bia por toda a minha vida. Eu gosto muito da frase que nossos filhos, nossos mestres. E é isso que elas têm me mostrado todos os dias. Elas que estão me ensinando, elas que estão me moldando, elas que estão me permitindo ser uma pessoa melhor. Sim. Ai, Hannah, que linda a sua história, que me emocionei em vários momentos. É o amor de mãe, é o respeito, é a homenagem, é o sentimento. E é isso, é a sua história, né? E com muito orgulho e com muito carinho eu recebo essa história, assim, com muita emoção, assim, e eu tenho certeza que vai tocar tantos outros corações de mães que também passam por esse momento, que também estão nesse momento gerando um bebê que a medicina não sabe o que pode acontecer, mas que traz a eles essa esperança de tipo, é a sua história, viva a sua história, né?
E não na certeza que um dia seu bebê pode partir. Na certeza que você está com ele ali mais um dia, né? Isso. E que seja um dia de cada vez, né? Isso assim mesmo. como vai ser para sempre, um dia de cada vez, né? Hoje você está aqui conversando, falando sobre a Maia, forte, né? Como uma mulher forte. Amanhã você pode não estar bem e é um dia de cada vez. É isso né? mesmo. É sem nos cobrar, sem exigir, mas mostrando o que é a sua história. A vida de ninguém é perfeita. E a sua é perfeita em vários aspectos, né? A gente só tem que entender como que a gente vai direcionar essa vida para que a gente consiga seguir, né? Porque a gente mesmo. precisa seguir. Precisa. Né? Você tem 2 meninas lindas te esperando, seguindo com esse amor juntas. Eu acho que essa calmaria da Serena, que o nome dela não é à toa, né? Essa calmaria da Serena também prova assim, o quanto conectadas elas estão, né? E a sua família está. E eu acho que isso também te acalenta, te conforta. Com certeza. Haná, eu queria te agradecer muito. Assim, foi uma história muito linda. Muito, assim, cada história, cada mãe que assenta aqui, cada mãe que a gente conversa, seja no online, no presencial, a gente aprende muito, sabe? Dor não se mede, amor não se mede. A gente sabe do quão profundo é o amor de uma mãe, de quão intenso é a vivência de uma mãe e de quão importante foi a história da Maia para você e como foi lindo ela te proporcionar essa vivência de você estar ali na casa das avós e dela partir de forma muito serena. Eu vou pedir eu não sei, na verdade, se pode, Matheus, no YouTube, de colocar a música que ela partiu, que aí a Haná passa assim, a gente passa um pedacinho, eu não sei se vai poder por causa de questões de direito, mas assim, que ela ouça lá de cima, que ela receba lá de cima, Maia, esse abraço hoje de todo mundo, que foi a música que você partiu e que é o abraço que hoje eu e toda a equipe, todas essas mamães, todas essas famílias que estão ouvindo esse podcast, nos vendo, né, e ouvindo esse podcast, querem dar a você. A gente queria que você estivesse aqui para a gente dar esse abraço presencial, né, Maia? Mas que você receba esse abraço aí, de onde você estiver, e continue olhando pela gente. Obrigada, Haná. Muito obrigada. Muito obrigada. Continue escrevendo, continue contando essa história linda, porque a sua história é linda. Não é perfeita, pode não ser perfeita, mas é a sua história. Não é perfeita, não é a dos sonhos, não é das expectativas, mas ela é perfeita. As suas filhas são perfeitas, né? Então, muito obrigada, mais uma vez, por essa história. Agradeço vocês que, mais uma vez, nos acompanharam aqui nesse podcast, que foi muito emocionante, que foi muito intenso, né? E você se colocar no lugar do outro também, você imaginar esta vivência, você imaginar o quanto pode ter sido sofrido, mas a gente não enxerga, a gente não deve, né, na verdade, enxergar a vivência do outro como sofrimento. A gente deve enxergar como amor. Comece a enxergar as histórias com um olhar de amor. Você vai conseguir transformar as suas perspectivas em relação a isso. Se você está gerando um bebê também com alguma síndrome, também com uma cardiopatia, se você é uma mamãe que também vivenciou isso, as redes da Haná, a gente vai deixar aqui ao longo do programa para que essas mamães também entrem em contato com você e conversem, porque é bom a gente também poder fazer essa troca. Então, as redes da Haná estarão aqui ao longo do programa para você também trocar essa informação e você conversar. E olha só que coisa legal que a Haná falou que foi importante para ela. Comece a escrever sobre a sua história. Comece a escrever para suas filhas. Essas memórias são boas para você, são boas para ela e externalizam talvez aquele sentimento ali que está guardadinho e que você ainda não teve oportunidade de colocar para fora. Então, mais uma vez, muito obrigada. Peço que vocês, mais uma vez, se inscrevam no nosso canal, compartilhem esse programa e deixem os comentários aqui embaixo. A gente passa para a Haná também, se você quiser. A gente conversa e é isso que a gente quer, esse intuito. Mais uma vez, eu venho aqui agradecer a parceria do Grupo Zelo, essa empresa que nos apoia a colocar esse podcast no ar. Você imagina o quão rico foi essa mais de 1 hora de conversa que a gente tem aqui e que a gente nem percebe o tempo passar, o quão importante é esse podcast estar no ar, o quão importante é a gente trazer essas histórias para vocês, que eu tenho certeza que pode ser transformadora para muitas famílias. E essa história e esse podcast só foi possível estar no ar porque a gente tem o apoio e o patrocínio de uma empresa que se conecta com os mesmos princípios do Grupo Colcha, que é o Grupo Zelo, que eu venho aqui mais uma vez agradecer.
Na próxima semana a gente volta com mais um programa, com mais uma história, com mais um podcast de muito amor, de muita empatia. Obrigada, Haná. Obrigada mais uma vez e muito obrigada a vocês que nos acompanharam.